Olá, autores, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Livro de Teseu, o canal do YouTube do nosso estúdio literário. Meu nome é Diogo Oliveira, criador aqui do estúdio, também escritor, e hoje estou aqui para falar de um assunto que não é muito legal para mim, porque eu não gosto da nomenclatura. A gente vai falar hoje sobre bloqueio criativo. E antes que você venha comigo se aventurar no bloqueio criativo e como você gerar novas ideias para as suas histórias, evitando esse bloqueio criativo, já deixa o like aqui no vídeo, acompanhe o sininho para não perder nenhuma notificação, se inscreve no canal e me fala se você já teve esse problema ou não. Mas vamos para um pequeno retrocesso de como eu cheguei a ser escritor. Para aqueles que não sabem, eu estudei por alguns anos criatividade. Na época eu dava aula de matemática e tentava ser um pouco mais criativo. Me aprofundei bastante nesse tema, já participei de workshops, já fui mentor de criatividade para grupos de professores que faziam atividades novas nas escolas. Então eu tenho um certo repertório nesse quesito de criatividade. E o que eu posso falar para você é que estudando tudo isso, eu te digo com todas as palavras: bloqueio criativo não existe. Não existe bloqueio. Isso é uma nomenclatura que às vezes a gente coloca de forma mais simples para ficar mais fácil no que a gente falar dele. Mas bloqueio em si, ele não é uma coisa que ocorre. Na verdade, quando a gente tem um acúmulo de ideias, a gente precisa deixar esse tempo maturar para que essas ideias sejam geradas. Ou a gente chama isso de ócio criativo. Muitas vezes, quando você não encontra a solução para alguma coisa, você está procurando respostas, eles vêm nos momentos mais improváveis que você espera. No seu banho, durante o sono, num cochilo, você está andando de carro e não sabe mais o que pensar. Agora, a gente vem e chama isso de momento eureka, que é quando aquela resposta aparece para você. E dito isso, como que a gente faz para evitar que nós não travamos ali na hora de escrever? Focando aqui principalmente em criação de ideias para novas histórias. Existem diversos exercícios de escrita criativa. Você pode pesquisar alguns no YouTube, você pode procurar livros que tenham exercícios de escrita criativa. E também, se você quiser, já deixa aqui nos comentários se você gostaria de uma série de vídeos só focando em exercícios de escrita criativa para a gente treinar a nossa criatividade. Porque esse é o primeiro passo para que você não pare e não trave na hora de escrever. Treinar a sua criatividade. Isso é como um músculo. Quanto mais você usa ele, maior ele fica, mais a sua criatividade fica ativa, mais fácil é de você colocar alguma coisa para fora sem travar. Lembrando que quando se escreve uma história, não é na hora de colocar a ideia que dá o diferencial. É nas inúmeras revisões que você coloca que vai ser o grande destaque seu como escritor ou como escritor. Mas para não falar que o vídeo passou totalmente em branco e que eu não dei nenhum exercício criativo, só fiquei falando como resolver isso, eu vou repetir aqui com vocês, vou pedir para vocês repetirem um exercício de criatividade que eu adaptei para a escrita, mas que era muito bacana. Lembrando, quando eu fiz esse exercício, eles te davam um bloquinho de post-its dessa grossurinha e você tinha que dar uma resposta para cada folha do bloquinho. Eu perdi a conta de quantas folhas tem nesse bloquinho, porque é muita coisa. E a gente acha que não dá certo, que não vai conseguir. E acontece um fenômeno interessante. As primeiras respostas são as mais óbvias, que todo mundo geralmente escreve igual. Depois vem um momento de total insegurança e um branco de você não saber para onde vai, seguido de uma luz preta que fala, meu, nada mais vai ser iluminado. Você fecha os olhos e quando você se dá conta, começa a colocar as primeiras coisas que saem na sua cabeça, que são realmente ideias interessantes. Então, esse momento que você fecha o olho e no que a gente fala que deu um branco, você escurece um pouco, traz um certo conforto, e nesse conforto que você tem na escuridão, o seu cérebro fala: agora eu vou trabalhar. E ele te entrega as respostas. A gente fez isso para um exercício que era utilizações para um copo que não seja para beber água. Então, o que mais você podia fazer para utilizar o copo como adereço? Mas antes de você fazer um exercício semelhante, eu vou pedir para você liste 10 filmes que você mais gosta, liste 10 livros que você mais gosta, liste 10 histórias em quadrinhos, animes, seriados, qualquer coisa, mas liste 10 de cada. Dê uma olhada neles, olhe por um tempo, avalie, e você vai pegar um caderno, uma folha de caderno, desses A4 normal, frente e verso. E aí você vai começar a escrever todas as ideias de premissa de histórias que vierem na sua cabeça. Sem julgamento, sem avaliação, sem pensar se é cópia ou se não é cópia. Simplesmente coloque as ideias lá. Eu quero pelo menos 50. É para ser puxado. Se você não quer mais passar por isso de falar que eu não tenho ideia para escrever livros,
Faça esse exercício com afinco e você não vai se arrepender. Pelo menos 50, hein? Então você vai colocar, você vai perceber que as primeiras ideias para histórias vão parecer um pouco meio chatas. As demais ideias vão parecer um pouco mais elaboradas. E as últimas ideias, que é aquelas que você forçou, buscou no conforto da escuridão quando você fecha os olhos, vão ser as que mais te surpreenderá, porque fizeram você dar um passo além do que estamos acostumados de simplesmente dar a primeira resposta. O legal é que quando se faz esse exercício e se repete para outros pontos, por exemplo, nome de personagem, lugares que você passa, tipos de magia, se você for escrever um livro de fantasia, você vai ver e perceber que as suas respostas vão sair mais rápido da metade para o fim da lista e descartar as primeiras. Então, esse é o segredo de colocar a sua criatividade em prática. Então, faça esse exercício, mostra aqui para mim quais foram as ideias de livro que você teve, as ideias de histórias que você colocou, ou pelo menos coloca as primeiras para todo mundo ver que é muito semelhante. Se baseie nos 10 livros, os 10 filmes que você escolheu que são seus interessantes. Misture alguma coisa. Então, se você tem um filme de vampiro e você tem um filme de academia de polícia, você pode misturar as duas coisas e sair algo totalmente novo, que isso também é uma forma de criatividade. Então, faça esse exercício de escrita criativa, escolha as suas 50 ideias que vierem na cabeça, sem julgamento, sem nada. Mostra aqui para mim e com certeza eu te garanto que você vai adorar as últimas ideias da sua lista. Lembrando que entrando lá no nosso site você tem acesso a todo esse material que nós temos gratuito. Você tem também o nosso curso de contos para que você escreva, publique e divulgue seus contos, tanto como digital quanto físico com as revistas Contos. Temos o nosso e-book Arquitetos de Creta para que você construa suas histórias com começo, meio e fim de uma forma totalmente estruturada e saiba o que está fazendo. Temos o nosso grupo gratuito Panteão da Escrita, no qual nós conversamos e toda sexta-feira tem uma newsletter. Isso é totalmente gratuito que você também pode participar. E por último, não se esqueça da nossa gráfica parceira Fábrica do Livro, que é onde eu imprimo os meus exemplares também. Você tem o cupom TESEU10 para 10% de desconto na primeira compra e o cupom TESEU para 5% de desconto nas demais compras. Inclusive, todos os meus livros estão aqui no site, na livraria do Teseu. Adquira os seus se você ainda não adquiriu e semana que vem eu encontro vocês de novo por aqui.